aqui hoje com o nosso programa Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania, com uma jovem, Bruna Maia, e vamos falar de empreendedorismo na escola. Vamos rapidinho para um intervalo e já nós voltamos para conversar e desenvolver esse tema. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Ok, Bruna, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre a atividade do empreendedorismo na escola, sobre o patrocínio do Sebrae. Conta lá, fala um pouquinho sobre você, Bruna Maia, e como é que hoje você está desenvolvendo esse programa no estado de Goiás, que logicamente é estratégico para o Brasil. Conte-me. Boa tarde, doutor Nelson. Espero que você esteja bem. Boa tarde, pessoal. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É muito feliz para nós esse momento, conseguir visualizar a proporção que o Programa Nacional de Educação Empreendedora tem conseguido tomar. E eu estou assim, muito grata de poder conversar com vocês um pouquinho e transmitir, né, essa informação tão importante para o pessoal, principalmente para os estudantes e profissionais da educação. Então, falando um pouquinho sobre mim, né, eu trabalho já há um tempo, mais de 10 anos, com o desenvolvimento de pessoas e há 2 anos eu recebi o grande presente que era cuidar do Programa Nacional de Educação Empreendedora aqui no estado de Goiás. E o que é o Programa de Educação Empreendedora que o Sebrae fala tanto, né, doutor Nelson? Sim, é isso aí que nós queremos saber. Vamos lá. Então, o Programa de Educação Empreendedora, ele vem da iniciativa de entender que a escola é o nosso grande agente transformador, né? Lá em que se encontram os nossos jovens, as nossas crianças, com um potencial grandiosíssimo para que a gente consiga trabalhar e construir um futuro melhor. A Educação Empreendedora, ela atua desde 2013, é um programa nacional, então ela vem do Sebrae Nacional, que desmembra isso para todas as unidades da federação. Então, cada estado tem a sua meta a ser cumprida, tanto de aluno atendido, quanto professores ou profissionais, né, gestores da educação a serem atendidos pelo programa também. E hoje nós temos diversas soluções que fazem parte do nosso portfólio.
E o nosso grande e principal objetivo é viabilizar o acesso aos estudantes de todos os níveis de ensino, sejam eles das escolas, instituições privadas ou públicas, a uma educação transformadora, ao desenvolvimento de competências empreendedoras. Competências essas que ele vai poder utilizar e praticar no seu dia a dia em qualquer frente ou caminho que ele for tomar na vida dele. Qualquer plano de vida ou projeto de futuro que ele for desenvolver, ele vai conseguir se destacar através dessas competências empreendedoras. Beleza, só uma coisa assim, esse programa ele é opcional ou ele já faz parte de uma grade curricular implantada através do MEC? Ou é uma estratégia obrigatória ou ela ainda continua sendo opcional para as escolas que querem aderir ao programa? Ele é um programa que é opcional, a gente tem toda essa grade de portfólios, né, e de cursos, capacitações, oficinas que a gente pode oferecer para o ambiente escolar, mas a escola ela tem o poder de decidir se ela quer ou não participar com o Sebrae do empreendedorismo, né, dessa formação empreendedora. Mas nós entramos como um apoio principal, porque o empreendedorismo hoje é uma das exigências da Base Nacional Comum Curricular. Então, as instituições de ensino nos enxergam muito hoje como parceiros para conseguir atender essa exigência da diretriz. Ótimo, quer dizer, hoje nós vamos introduzir na formação do nosso futuro cidadão, né, que ele é um cidadão, mas está em processo de transformação, que ele entenda o processo de produção, transformação, criação, inovação e, óbvio, a mudança que isso vai ocorrer, não só para ele, mas para o seu município, para o estado e para o Brasil como um país. Me conta aí, por exemplo, né, algumas cidades que vocês já estão atuando. Estão em todos os municípios de Goiânia? Hoje, ou do estado de Goiás? Hoje, no estado de Goiás, a gente atua em mais de 90% dos municípios. E, Oba! sim, a gente tem conseguido crescer muito através da educação empreendedora. Nós temos mais de 400 escolas que fazem algum tipo de atividade com o Sebrae relacionadas à educação transformadora. E hoje a gente pode citar alguns cases de sucesso como Pirinópolis, Senador Canedo, a gente tem Cocalzinho de Goiás, Anápolis, a região do entorno do DF também nos demanda bastante, as universidades, nós temos muitas parcerias. Então hoje o Sebrae está conseguindo atuar de uma forma muito transversal e ampla. Ok. Outra situação que eu gostaria de entender. Quando a escola adere, né, e você vai trazer esse processo que você chamou de educação para empreender, é necessário que você, entre aspas, tenha pessoas que tenham a capacidade de transmitir esse conhecimento. Não que talvez eu esteja desatualizado, mas veja só, eu não vejo na formação do professor, do pedagogo, essas matérias lá na universidade. Como é que isso é suprido? O pessoal passa por um curso diferente, passa por uma pós-graduação, passa por uma atualização. Como é que esse professor que vai colocar na escola o pensamento e a diretriz de como empreender chega? Ou o professor é treinado para isso? Então, todo o processo de transformação para o aluno, ele começa no professor, né? Então, hoje, no programa da Educação Empreendedora, nós temos uma rede de profissionais que são qualificados na educação para transmitir esse conhecimento da educação empreendedora para o professor. Então, a gente trabalha em espécie de cadeia, né? O nosso consultor credenciado capacita o professor capacita o estudante. Certo, então faz, vamos dizer assim, interage, e na realidade é um processo em que você aprende com o mestre e o mestre aprende com o discípulo. Sim, é uma troca de experiências muito bonita. E dentro, por exemplo, da poça de vida, vamos colocar uma coisa, todo mundo tem que comer e beber água. Um exemplo, e como é que vocês abordam vamos dizer assim, como empreender sobre ter água e como empreender com a produção de alimentos? Vamos colocar o básico, que na vida duas coisas são fundamentais, a água, né, e a alimentação. E você, veja só, tem que empreender para produzir alimentos e ter uma água de qualidade. Apesar de colocar aqui em Goiânia, em Goiás, para Goiânia, fundamentalmente, tem uma das melhores águas do mundo, né? Sim. Conta para mim como é que vocês introduzem isso para os alunos das escolas que estão dentro do programa. Então, Dr. Nelson, nós temos muitas soluções no nosso portfólio. Algumas delas são livros impressos, a gente tem
os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um case de sucesso muito grande, que ele é trabalhado dentro de todo um semestre com os alunos para o desenvolvimento de competências empreendedoras, trabalhando com aquilo determinado específico de cada ano, né? Seja brinquedos ecológicos, seja como de robótica, seja em inovação. Então, a gente pega aquilo que é de formação daquele ano em específico e trabalha com o aluno em cima disso. E, claro, a gente prepara o professor antes para que ele consiga executar essa solução junto com os alunos. Então, depende muito de qual vertente a escola vai querer atuar. Porque hoje nós nos reunimos com a escola, montamos um plano de ação para executar ao longo do ano letivo e a escola que vai dizer para nós qual que é a necessidade dela e o que ela quer trabalhar, né? Então, através daquilo que ela quer trabalhar, a gente começa a trabalhar com eles para que eles consigam capacitar os alunos. Ok, por exemplo, hoje vamos colocar 2 temas também. Eu quero provocar você, né? Veja só, o lixo. Sim. Você comeu, bebeu, produziu lixo. Sim. O outro é a tremenda situação que nós estamos vivendo, telas. Sim. O uso do celular. Dentro desse momento, né, em que você está trabalhando, quais são as proposituras que esse jovem empreendedor recebe de uso de telas e como lidar com o lixo? De imediato, eu consigo já citar 2 soluções para o senhor que a gente atua diretamente nesses 2 temas. Uma delas é os quadrinhos empreendedores do futuro, que a gente atua através do gibi. É bem parecido com o gibi da Turma da Mônica, então a gente quis resgatar isso com os alunos. E um dos temas principais que a gente atua com o ensino fundamental anos finais é a turminha amiga da natureza, que é exatamente como a gente pode cuidar desse processo do nosso lixo, né, da criação e reciclagem do nosso lixo. Sustentabilidade e o conhecimento de que o planeta precisa de preservar o seu meio ambiente e ter os equilíbrios. E como que ele, na idade que ele tem, consegue contribuir para isso. E sobre a outra vertente, que é o uso das telas, né? A gente está fazendo um grande movimento que vai começar agora no 2º semestre, que a gente já vai iniciar assim que o pessoal retornar das férias, que é uma grande gama de oficinas para os alunos do fundamental e do médio sobre o tema uso saudável das telas. Esse é um movimento que a gente está fazendo e está apostando muito justamente pela visibilidade que esse tema tem tido hoje, a necessidade que a gente tem de trabalhar isso com as crianças e também com os pais dos alunos. Então, todos vão ser convidados para esse momento. A gente contratou uma empresa por inexigibilidade, que é uma empresa detentora de um conhecimento específico para trabalhar isso com os alunos, para que a gente consiga fazer com que os meninos utilizem as telas de forma mais saudável, que os pais consigam lidar com isso dentro de casa, porque a gente trabalha em rede, né? A escola, ela apoia no crescimento, mas a gente também conta com a família, com a comunidade. É um bruto desafio, porque, atenção, os pais não foram educados com telas. Exatamente. Primeiro, vai ser um desafio interessante. Uma brincadeira boa, né, doutor? Vai ser. E o uso da tela é um novo processo em que você adquire informação e educação que vai acontecer nessa geração. Sim. Que é um momento novo. E aí, nesse caso, também será grandes momentos de inovação. Como você vai utilizar a tela para atingir certos objetivos, ou por exemplo, a substituição, vamos dizer, do livro de texto, Sim. que é um negócio complicado. E aí, veja só, e também os conflitos que vão ter com os professores, que os professores não foram educados também através de telas, e agora, dentro da tela, tem uma coisa que a gente chama, né, o conhecimento universal todo colocado dentro, né, para a utilização de inteligência artificial. O que é que vocês têm nesse processo? Vamos para o intervalo e a gente já volta para falar bem sobre isso. Tá ótimo. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação,
Ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Voltamos aí, vamos lá. Agora vai me colocar sobre essa situação que nós acabamos de explicitar e vamos discutir e conversar como é que isso vai ser implantado. Vai lá, conta aí, o que é que o Sebrae está aprontando? Então, doutor Nelson, a inteligência artificial na educação, a digitalização de tudo, né, no que se diz respeito à educação, é um grande desafio. Tanto que todos os eventos, exposições que a gente tem do ramo escolar é voltado exatamente para esse tema, o educar para o futuro, né? Então, a gente tem se aprofundado muito em estudos nesse sentido, temos trazido palestras, inclusive nós teremos um evento grandioso que, se o senhor me permitir, eu gostaria de convidar o nosso público. Lógico, no dia 10 nós teremos o evento do Transformar Juntos, lá no Espaço Memorato. Nessa data vai ser um evento incrível sobre a discussão de políticas públicas, inovação, compras, desburocratização e o empreendedorismo na escola. No momento, a gente vai ter uma palestra do profissional Thiago Belotti, que é referência na instrumentalização e na capacitação do como educar para o futuro. Essa é uma das frentes que a gente tem tido. Mas diz o endereço onde é que vai? O Espaço Memorato, eu não sei de cabeça o endereço dele, viu, doutor Nelson? Eu vou ficar devendo, mas é em Aparecida. No dia 10 de julho, a partir das 3 da tarde. A gente está daqui as 2 semanas do grande evento. Nesse evento, a gente vai ter prefeitos, secretários da educação, da Câmara. Então, vai ser um evento bem grande para a gente discutir política pública. Porque hoje é um grande desafio da educação, porque a educação está se transformando. E a gente precisa acompanhar ela, né? A gente está em um processo de construção dessa transformação, em que hoje, é duro dizer, mas nós estamos atrasados com relação ao quanto as nossas crianças, nossos adolescentes estão desenvolvidos com relação à tecnologia. Então, hoje, todos os estudos da educação são voltados a como modificar esse formato da educação para que a gente consiga educar para o futuro. No futuro, nós teremos profissões que hoje ainda nem existem, né, com o volume e o crescimento da inteligência artificial. Então, tem sido um desafio para nós trabalhar com isso, e o que a gente tem feito é apostar muito na inovação e na construção e desenvolvimento. Mas nós temos um negócio que a gente vai ter que sentar com calma. Atenção, água e comida. Sim. Você pode ter novas tecnologias, novas genéticas, novas gripes aviárias. Sim. Mas veja só, o processo tecnológico de produção, né, ele, vamos dizer assim, ele abrange algumas velocidades para que você possa gerenciar. E esse acúmulo de conhecimentos, ele seja aplicado por quem está fazendo, né? E é essa situação que, vamos dizer, que a gente está falando de educação. Sim. A educação, você está formando um profissional. Vamos dizer que você vai fazer educar para praticar esporte. Saber do seu corpo, saber dos seus limites. E esse conhecimento é amplo. Então, na verdade, você vai apresentar a uma criança ou a uma pessoa que ali está em processo de formação a pluralidade do que é a vida humana. Sim. Ele vai sair de cantor até ser um indivíduo sonhador, poeta e essas coisas todas. Porém, veja,
Cabe a nós cuidar da gestão desse conhecimento. Exato, e como que ele pode, entre aspas, gerenciar através da nova maneira que hoje nós, por exemplo, eu tenho a minha geração da guerra, eu nasci no final da guerra, e isso agora, hoje, né, você utiliza todo o conhecimento que você quer, você consulta, você está lá. Sim. Mas precisa saber se você sabe analisar e usar. Sim. Por exemplo, interpretar um texto, né? Ou então, por exemplo, você vai ser astronauta, piloto, vai fazer sistemas de comunicação, toda essa maneira nova, como é que ela vai ser utilizada por esse indivíduo para ele empreender? Porque quando ele vai empreender, ele está dentro de um sistema complexo do que hoje você precisa e que você precisa já, tendo ele existente, melhorá-lo. Mas o que vai acontecer que poderá ser criado, como você disse, novas situações que não existem hoje. Sim. Como não existia o celular. Sim. Lembra, eu fui treinada, fazia treinamento para bater na máquina de escrever para fazer concurso para o Banco do Brasil. A gente já ouviu falar disso datilografia, mesmo. E tinha que bater 110 batimentos por minuto sem erro. E hoje você pega esse celular aí, eu, por exemplo, e você já usa o mecanismo de voz. Sim. Já dá a resposta praticamente imediata, né? Então é isso que o Sebrae está procurando fazer, implementar para que a nossa escola como um todo ofereça à população. Isso. Quando a gente fala do desenvolvimento de competências, doutor Nelson, a gente fala do grande chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, dentro da educação empreendedora, a gente trabalha exatamente esses eixos e vinculados muito ao pilar do protagonismo. Isso que o senhor falou de que eu posso ser um profissional de aviação, que eu posso ser um pensador, um poeta, isso vai da particularidade de cada um, do crescimento, do desejo e até da predisposição que cada um tem para seguir uma determinada área. E a gente trabalha dentro da educação empreendedora o protagonismo, para que ele consiga estipular, entender e criar o projeto de vida dele de acordo com a necessidade, com as visões que ele tem de mundo naquele momento e que a gente consiga preparar ele para que ele não seja apenas uma vítima ou que ele se torne um empreendedorismo por necessidade ou vire à mercê da sociedade, mas que ele enxergue ele como um indivíduo que tem poder de escolha e que ele tem o poder de escolher aquilo que ele vai estudar e que isso começa a partir do autoconhecimento. Sim, né? Veja só, nós estamos conversando aqui, uma das coisas que aconteceu aí, tal dos influencers. Sim. Você quer, veja só, não vamos comentar que o assunto não é esse, mas já isso é um negócio que ocorreu. Hoje você tem pessoas que vivendo de ser influenciadores da vida alheia, né? Sim. Entendeu? Por exemplo, hoje você pode ser um contador de história. Hoje a abertura de que você possa se comunicar como nós estamos nos comunicando, ela modificou totalmente. Aí lá, o McLuhan, em 1968, o mundo é uma aldeia global. Hoje você vê dentro da sua casa, dentro da sua escola, todo mundo simultaneamente com um pequenino delay. E aqui, agora vê o que você disse, a cultura de que nosso país tem, né? Infelizmente, nós ainda temos um conjunto de pessoas que não sabem lidar com as letras. Sim. E aí, veja, mas ele usa o celular. Sim. Mesmo não sabendo, sendo iliterato, sim, ele faz a operação. Hoje a gente tem muitas histórias dos nenéns que já nascem com o dedinho fazendo assim, né? Isso. Mas e nós agora, como o empreendedorismo, e você veja que a pessoa vai participar da sociedade. Sim. E como é que ele vai participar? Veja, dentro de inovação e aquisição e aplicação do que já existe. Sim. Acho sensacional. Assim o Brasil deverá saltar dentro dessa década, aprimorar, acredito também se colocar à disposição das escolas privadas e públicas, né, de uma maneira, ou a maquininha de fazer doido, que antigamente era televisão, agora é o celular, né? Aí se disponibilizar para essa juventude, né, ou para essa formação escolar, que a pessoa comece já a usar a operação da máquina, da ferramenta que é essa. E é entender que o celular, o computador, o notebook, ele está aí como uma fonte de apoio, né? Se bem utilizado, ele tem uma capacidade transformadora e de apoio a esse professor e ao estudante
de uma forma muito grandiosa, né? O que a gente tem enfrentado também dificuldades é de criação de provas todas pela IA, né? Aí o aluno responde textos e cria redações todas pela IA. Então a gente entra também nessa vertente de utilização saudável da inteligência artificial, como utilizá-la para o bem-estar do meu aluno, do meu estudante, e a gente trabalha nisso em diversas soluções que a gente tem no Sebrae hoje, para que a gente consiga preparar tanto o professor quanto o aluno para utilizar o que a gente tem hoje de facilitadores de uma forma positiva, né? Porque o que a gente vê muito é um boom de crianças que ou querem só se tornar influenciadores e por isso decidem parar de estudar, que é um olhar que a gente tem que ter muito cuidadoso. A gente vê também muitas notícias sobre exatamente essa questão de provas e atividades todas respondidas pela IA, mas a gente precisa estabelecer que a inteligência artificial, o celular e o notebook, eles não são nossos inimigos, né? Eles são... É uma ferramenta. São ferramentas que nos apoiam. Você pode utilizar, entende, para aprimorar aquilo que você faz. Vamos dizer, você é um mestre cuca, e você tem que guardar suas receitas. Mas veja só, o processo de fazer aquilo, o algoritmo, né? O método, o caminho, né? Ele está lá. Aí a pessoa tem que praticar para poder chegar. Não é só ficar no virtual. Sim. Porque a inteligência artificial vai responder no virtual. Mas você vai ter que agir na realidade. Como nós dois estamos aqui conversando, uma realidade numa mesa, numa refrigeradora, iluminação, o cara ali dando palpite, e a gravação tem que ter isso, o microfone tem que ser regulado, e vai por aí afora. Mas eu estou achando fantástico essa situação de trazer a mentalidade de que é parte da sua vida empreender. Sim, e que não é um empreendedorismo só por necessidade. Ele pode enxergar o empreendedorismo como uma oportunidade e empreender de uma forma que ele pode utilizar em qualquer área em que ele for atuar hoje. Ele vai ser um advogado, mas ele vai ser um advogado empreendedor, ele vai ser um contador, mas vai ser um contador empreendedor. Não porque necessariamente ele tem uma empresa no nome dele, mas porque ele age como uma mentalidade de empreendedorismo, né? Sim, veja só, os complexos de grandes empresas, os grandes conglomerados, e a história hoje do mundo, né? Ela se rege por isso. Veja, um exemplo, se você for colocar uma das situações que hoje vive discutindo, a preservação do planeta, antes que a gente destrua ele, né? O tal da questão das mudanças ODS, né? climáticas, onde é que o camarada vai atuar? Né? Ele vai atuar, obviamente, através de governo ou instituições, públicas ou privadas. E aí a gente encaixa muito nesse tema, Dr. Nelson, no Desafio Liga Jovem. O Desafio Liga Jovem, ele entra muito na vertente das ODS, que é o desenvolvimento sustentável proposto pela ONU, na qualidade da educação. E o que é o Desafio Liga Jovem, né? Ele já é considerado, né, nós estamos na 3ª edição, ele já é considerado como o maior desafio de empreendedorismo tecnológico das escolas do Brasil. E o que consiste o Desafio Liga Jovem? São grupos de estudantes do ensino fundamental ao ensino superior, médio ou técnico, né, que desenvolvem alguma solução, seja ela tecnológica no formato digital ou analógico, para resolver algum problema ou melhorar alguma dificuldade da escola, comunidade, da sociedade, do ambiente em que ele vive. E a gente traz disso soluções inovadoras que cuidam exatamente desse ponto que o senhor está falando, que a gente consiga proteger o nosso planeta, né, que a gente consiga trazer melhorias. Então a gente tem cases de sucesso que são vindos do Desafio Liga Jovem, que são muito grandiosos. E olha só, veja só, colocando a base, você tem uma pessoa, e essa pessoa obrigatoriamente tem que se relacionar. Você vai aprender uma cultura de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, saber que você faz parte do inteiro, mas é uma parte que vai atuar. Nós vamos aqui já para o intervalo, né? E vamos voltar a conversar e aprofundar esse tema fascinante que é colocar o empreendedorismo com uma cultura a ser implantada definitivamente como um futuro. O futuro já é educar para que essa parte, além da educação, torne-se uma cultura de transformação. Sim. Ok? Beleza, estou gostando muito.
Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos, e agora eu quero saber os casos de sucesso. Já que o programa já está implantado aqui, praticamente no Brasil inteiro, mas eu estou aqui puxando a sardinha para minha brasa, do estado de Goiás, né? Você disse que está em quase todos os municípios. Me dá aí para que quem está nos assistindo tenha a emulação, né? O tesão de saber quais foram que a gente está fazendo. Né? E quais foram os casos que nós já temos sucesso. Sim, então para começar eu quero contar dos nossos números de atendimento, né? Só aqui em Goiás já foram mais de 150 mil alunos atendidos. Opa, que maravilha! Por alguma solução da educação empreendedora, então o nosso poder de transformação está muito grande. A gente está atuando assim nesse ano letivo com muita força em todas as diretrizes que a gente tem hoje, em todos os canais de comunicação e atuando o mais próximo possível das escolas que a gente consegue, né? Sobre os cases de sucesso, eu posso contar muito especificamente sobre o Desafio Liga Jovem. Desafio Liga Jovem que está agora na sua 3ª edição. Em fevereiro desse ano, nós tivemos a grande premiação, onde os premiados foram para uma missão internacional lá em Portugal. Eles tiveram uma semana de imersão em laboratórios, né, em redes de contatos, fazendo networking e apresentando as grandes soluções que eles criaram no ano anterior, né? E dessas grandes soluções eu posso citar aqui um grupo de alunos completamente cegos, todos eles tinham algum tipo de deficiência visual e tinham ou uma visão baixa ou de fato não enxergavam nada, que foram com a gente para essa missão internacional que eles ganharam porque eles construíram um aplicativo de ensinamento musical para que pessoas cegas conseguissem aprender a tocar instrumentos. E lá tinha todo tipo de instrumento que aquela pessoa quisesse aprender a tocar. Além disso, nós tivemos um grupo também que foi ganhador, que foi do ensino médio, que criou um curativo sustentável especificamente para pessoas com autismo, que tem uma hipersensibilidade ao toque, né? Então, era um curativo que era biodegradável, que você podia plantar depois, que virava uma plantinha, inclusive. Então, a gente tem
muitos cases de sucessos grandiosos. Tivemos uma equipe do técnico também que desenvolveu uma ferramenta para alerta de deslizamento de terra, para que as pessoas não perdessem as suas casas, né, para que fosse emitido um alerta de perigo, que elas fizeram testes e protótipos e a solução delas deu certo e é mais barato do que a gente utiliza hoje no mercado. Então a gente vem de uma geração muito inovadora, muito criativa, que consegue identificar soluções em problemas que talvez a gente nunca tinha parado para pensar. Eu mesmo nunca tinha parado para pensar no deslizamento de terra, em como que eu poderia melhorar aquilo. Mas as meninas do Colégio Eletrotécnico conseguiram pensar nisso. Então, a gente consegue ter uma amplitude, uma abrangência de soluções desenvolvidas muito grandiosas. Desde utilização de tecnologia analógica, como era desse curativo, quanto de tecnologia digital, quanto é de um aplicativo de música para cegos. Então, a gente tem uma abrangência através do Desafio Liga Jovem e a gente consegue proporcionar para esses alunos uma oportunidade de eles colocarem para fora aquilo que já está dentro da caixinha deles e que eles não conseguem ter a oportunidade. E que é uma necessidade, porque, veja, você colocou um negócio fantástico, que é a inclusão do PCD, do paciente com deficiência. Sim. Então, na escola que nós não tínhamos abordado, veja, a inovação é fantástica, porque o próprio PCD cria para ele mesmo e transforma. E a ferramenta está disponível. Sim, e o importante, doutor, é que esse PCD que criou essa plataforma, ele consegue perceber a capacidade que ele tem de eu posso criar, eu posso desenvolver, eu posso transformar outras vidas que sofrem de um mesmo problema que o meu. Então, a gente trabalha muito nisso também, o empoderamento desse aluno. Eu acredito que isso aí é a grande mudança. E veja só, a tela, né? A tecnologia que hoje você colocou a parte, entre aspas, virtual, porque ela vai se transformar numa realidade. Tudo que você pode imaginar, você pode realizar. E a imaginação, que é o processo de criação, ela está disposta a todas as pessoas, mesmo aquelas que você colocou aí, ó. Duas coisas que a gente fica discutindo o tempo todo. O aspecto autista, né? Os TDAH da vida, aquele que está fora da caixinha. E os indivíduos que têm deficiências auditivas, visual. E eles, olha, são capazes de trazer o seu processo de transformação, de criação e de inovação. Isso. E acredito de inclusão, não só dentro do próprio grupo, né? Mas dentro da sociedade como um todo. E isso vai ser espalhado e vai ser implantado dentro de uma geração. E isso faz a transformação. Sensacional. E nós estamos aí, então, já tendo alguns resultados, sendo premiados, né? Sim, e a gente está com o Desafio Liga Jovem com inscrições abertas, inclusive. Se eu novamente puder fazer a divulgação desse grande desafio. Não, nós vamos... Aqui é que está a história. Sim. Vamos pedir para os influencers aí também, que eles façam essa situação. Nós estamos aqui exatamente fazendo isso. O que eu estou tentando é divulgar a gestão de cidadania. São direitos e deveres, né, certo? Que você, para ter uma cidadania, você tem direitos e deveres. E, obviamente, que essa situação toda é a vida. Sim. Como ela é, uma vida que tem uma distribuição de frequência, que tem, entre aspas, pessoas excepcionais e tem pessoas que têm dificuldades ou têm limitações. Dentro toda essa situação, olha só, com essa situação de você poder inovar, sim, poder criar e trazer ela desde o ensino fundamental até que você vai chegar lá na sua maturidade de jovem, aos 25 anos, saída. E você, então, esse é o processo que atualmente vai acelerar e vai fazer com que a sociedade, eu acredito piamente nisso, melhore o seu amor, o seu acolhimento, a sua relação, diminua a discriminação, promova a aceitação, e olha e crie um novo hábito de cada um que está dentro desse processo saber que é capaz de transformar a sua realidade. Sim, e a educação empreendedora ela atua muito no sentido de proporcionar oportunidade para aquele estudante que naturalmente, talvez pela condição em que ele vive, ele não teria. A maior parte desses meninos, desses alunos que ganharam o Desafio Liga Jovem do ano passado e que foram para essa missão internacional, vieram de famílias vulneráveis, né, financeiramente, vieram de lares sensíveis
e eles tiveram uma grande oportunidade de conhecer Portugal, uma viagem internacional, conheceram laboratórios de criação, de desenvolvimento de novas tecnologias. Fantástico, olha só, mas tem um detalhe que está me deixando fascinado. Você percebe que agora o mundo vai mudar de uma maneira mais rápida do que foi todos esses séculos que nos antecederam. E nesse momento, nós vamos passar para um negócio que sempre foi dito. O planeta Terra é a nossa casa e nós somos os seus cidadãos. Sim. E agora essa consciência, essa vulnerabilidade, hoje nós temos capacidade científica, tecnológica, conhecimento para que todos os 8 bilhões de cidadãos que estão nesse planeta saiam do que você colocou, que me entristece, a vulnerabilidade. Sim. Eu sei, está havendo guerra, tem tudo aí, mas você que está nos assistindo, saiba que nós estamos no processo de consolidar um mundo de paz. Sim. Através desse, não é só no Brasil, isso vai ser implantado no mundo inteiro. E essa vulnerabilidade, por exemplo, que você tem acesso à forma de eliminar a miséria e a pobreza, agora os senhores saibam que é possível. Estamos exatamente trabalhando para seguir neste caminho. E a humanidade como um todo vai melhorar, desde que, veja só, esse processo seja de caráter permanente, não seja apenas um momento. E eu acredito que ele não será um momento, porque a necessidade que você hoje vai ter, o impulso, você diz, os grandes conglomerados, as empresas que hoje geram os grandes momentos da vida, como eu lhe falei, desde a energia, vamos colocar hoje, você precisa estar aqui, energia elétrica, né? Você tem a eólica, você tem a fotovoltaica, os engenheiros estão trabalhando, você está usando a energia do mar, a energia da terra, e tudo isso que proporciona uma qualidade de vida e que vai ser usufruída por todos. É isso aí, acho que nós estamos... É maravilhoso o que o Sebrae está fazendo. Sim, a gente está caminhando em um processo de transformação, de disrupção, né? E eu acho importante também reforçar que nesse caminhar as pessoas não estão sozinhas, né? Então as escolas, os profissionais da educação podem contar com parceiros e o Sebrae é um desses parceiros para poder auxiliá-los nesse desenvolvimento, né? Então contem com parceiros, contem com as políticas públicas. Busquem para que a gente consiga formar como mesmo diz outro, provoquem, vamos lá, instiguem, vem né? cá, Chamem a gente. Mete o pau. Exatamente, roda baiana, vai lá procurar a gente está à disposição, né? Nos usem para isso. Então, o Sebrae, ele atua em diversas frentes, né? Hoje a gente está falando aqui do empreendedorismo escolar na escola, mas a gente trabalha em todas as outras frentes. E quando a gente fala de levar acesso, de levar a gestão do conhecimento, eu gostaria até de citar uma questão que a gente não falou aqui ainda, mas a gente atua inclusive com escolas rurais, que estão a 200 quilômetros de estrada de terra adentro, né? Então o Sebrae está lá. Mas hoje tem um detalhe, o Starlink está ali, os satélites estão... a história da não ser mesmo, que lá na escola rural não tem ainda a sua antena parabólica. Como eu lhe acabei de dizer, em 1968, né, e quando o homem foi encaminhado à Lua, que é o projeto Apolo, em 69, ele veja toda essa tecnologia agora. Tudo bem, a estrada não está asfaltada ainda por outras razões próprias dali. Sim. Mas hoje, com uma anteninha parabólica, você tem acesso a todo o planeta. Sim. E, obviamente, a escola rural lá vai fazer o que ela está fazendo. O processo de produção, que você disse, é ali. Veja, você vai lidar com as inovações. Por exemplo, o nosso Brasil fez a semente, a Embrapa, né? Sim. E a gente que tem um complexo de vira-lata não sabe que nós brasileiros desenvolvemos. Do nosso potencial, né? Isso aí. Hoje você tem tranquilamente, veja, modificações de sementes, toda uma qualidade de alimentos que serão produzidos. Veja, esse momento lá, você também introduz, veja, a criação, a participação, né? Veja só, e o seu momento de vida ali é um pouco diferente. Porém, ele está com acesso ao conhecimento universal. É fantástico. E um conhecimento, doutor Nelson, que na minha época que estudei sempre em escola pública, eu não tive acesso, né, ao empreendedorismo na escola. Você vê com a velocidade. Que é muito recente, né? Que bom. E isso aqui nós estamos conversando, né?
nós vamos já é que nos traz essa alegria de dizer. Nós vamos ter que encerrar o bate-papo, está muito bom, e vamos às nossas considerações finais, né? E convido você a dar suas opiniões, a participar, e você também dizer como é que pode acessar e dizer para você, dizer agora, ó, estou me despedindo e talvez no próximo momento a gente vai aprofundar esse empreendedorismo que é encantador. Fala aí. Certo. As escolas, né, instituições de ensino que tiverem interesse em acionar o Sebrae, é só procurar pela Educação Empreendedora no Sebrae e lá você vai assinar um termo de adesão e imediatamente a gente entra em contato com você para montarmos um plano de ação juntos, para pensarmos em soluções para a sua instituição. E um importantíssimo ponto a ser frisado aqui, tudo que o Sebrae oferece dentro da Educação Empreendedora é completamente gratuito. Então, nós temos materiais didáticos impressos, que são muito bonitos, afinal, nós temos isso tudo no nosso site, né, para apresentar para vocês. Temos os quadrinhos, os gibis, né, então, assim, nos procurem, nos usem, né, para que a gente consiga transformar a educação juntos. Beleza, então até o próximo programa. Você está agora convidado a participar do empreendedorismo na escola. Aquele abraço e até o próximo programa. Um beijo e até mais.